Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do módulo 2 do nosso curso Como usar o Bitcoin para acelerar a sua aposentadoria. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Rodolfo Berlese e se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, volta na playlist lá, é bem interessante. O curso completo, gratuito para você aprender tudo sobre o Bitcoin. E nessa aula então a gente vai falar sobre onde o Bitcoin é usado e, mais importante de tudo, por que ele é usado nesses locais, né? Porque a gente pode começar pensando na justificativa olhando para quais países proíbem o Bitcoin. Então, esse é um mapa aqui, talvez esteja um pouco desatualizado, mas no geral, esses são os países em vermelho, os que proíbem Bitcoin. Acho que a China só está toda hora banindo e desbanindo, né? Porque a gente já comentou no passado que você pode até proibir o Bitcoin, mas não impedir ele de ser usado, né? E países aqui, principalmente na África aqui, e um pouco na Ásia, com restrições de uso. E aqui temos também na América Latina a Bolívia e aqui o Equador, com leis também restringindo o Bitcoin. E então, podemos nos perguntar aqui quais são as similaridades entre esses países, né? E por qual razão eles precisaram literalmente passar leis, né, no Congresso para proibir as criptomoedas, né? O que tem em comum entre todos esses países que tiveram então que gastar energia e esforço dos próprios deputados para proibir essa moeda de internet. A gente vai ver também que tem países em todos os lugares do mundo aí que são positivos, neutros ou negativos em relação ao Bitcoin, né? Até eu diria que esse mapa aqui está desatualizado, é de 2017, esse mapeamento aqui. Eu até trocaria algumas posições aqui. Botaria a Argentina talvez mais como positivo, a Rússia já estaria num patamar de neutro pela questão da guerra, né? Então eles estão tendo que usar Bitcoin para contornar sanções e por aí vai. Aqui esse outro mapa também mostra de modo mais interessante como esse lado do mundo aqui em cima, a parte norte do mundo, né, do Ocidente, o Canadá, Estados Unidos e a Europa, né, são muito mais abertos à criptomoeda. O Brasil ainda está num cenário meio termo, por assim dizer. E alguns locais aqui que são legais, eu diria que eles são legais também por não ter uma legislação que é contra, né? Então, acaba estando ainda num cenário desregulamentado, por assim dizer, e que acaba sendo positivo para o florescimento do Bitcoin, né? Mas então aqui a gente entrando nas justificativas de por que aqueles países lá do início bloqueavam o Bitcoin, né? Por que eles tiveram que gastar força e energia para bloquear as criptomoedas no país? A gente consegue perceber que são países que têm alinhamentos duvidosos, inflação na moeda, principalmente, e baixa adesão bancária da população, né? A população é altamente desbancarizada e pobre por causa da inflação que o governo não consegue controlar. E aí a gente vai ver situações, por exemplo, o parlamento angolano, né, ano passado, querendo aprovar leis sobre criptomoedas para salvaguardar a soberania monetária, né? Porque o Bitcoin está ameaçando a soberania da nossa moeda, né? E daí acaba também suprimindo oportunidades de melhorar a vida das pessoas daquele país, né? Então, ao proibir o mercado de criptomoedas, acaba com um hub de inovação na África. Aqui as notícias da direita. E do outro lado, né, também aqui, por exemplo, no Nigéria vai proibir negociações P2P, né, pessoa a pessoa. Países com acesso mínimo à internet, Bitcoin torna-se moeda oficial. E a Rússia é uma das razões, né? Como eu falei antes, a questão da guerra da Rússia, né? Aqui está se referindo, no caso, à República Centro-Africana, que também adotou o Bitcoin como moeda oficial e que o país está em guerra civil, né? Então imagina, as pessoas provavelmente começaram a usar o Bitcoin porque num país em guerra civil, que esperança você tem em guardar dinheiro de uma moeda do país, né? E aqui também criptomoedas como Bitcoin e Dash aumentam seu uso quando o governo bloqueia a internet. E foi o caso do que aconteceu na Venezuela ali em 2020, mas com certeza acontece até hoje. E novamente, né, aqui o nosso vizinho, a Argentina também estava passando por um período muito complicado de inflação e isso aumentou exponencialmente o uso de criptomoedas na Argentina para se proteger da inflação. Um país que não tem guerra, mas estava com a sua moeda sendo
pulverizada, né, destruída, inflacionada pelo governo anterior. E agora, então, para ajudar a combater a inflação, eles começam a trocar os pesos argentinos por dólar e Bitcoin, né? E comparando esses dois universos, né, a gente pode perceber que com o Bitcoin nós temos o efeito Cantillon reverso, que a gente citou lá embaixo, que o efeito Cantillon, né, as pessoas que imprimem a primeira moeda se beneficiam do dinheiro novo impresso, e no Bitcoin é o contrário, porque a gente vai ver aqui, né, que os países com moeda forte acabam tendo um desincentivo para usar o Bitcoin, né? Então, computadores modernos, o metaverso, os carros elétricos, energias renováveis, todo esse discurso bonito, né, são coisas muito mais comuns nos países chamados de primeiro mundo, né, os países desenvolvidos. No mundo todo acontece um movimento de cima para baixo das melhores coisas, que é o efeito Cantillon, e que as pessoas que vivem nos chamados terceiros mundos, né, estão acostumadas a serem as últimas a ser atendidas, né. Contudo, com o Bitcoin é diferente, ele é um movimento de baixo para cima, assim como a internet, assim como o movimento da nova direita, ele é um movimento de baixo para cima, de base. E isso assusta muito os donos do mundo, né? Os países de primeiro mundo são países que já têm moeda forte, dólar, euro, libra esterlina, o franco suíço, né? Então, não só os investidores desses países não conhecem o real perigo da inflação há muito tempo, né? Eu não diria nem os investidores, mas a população mediana, né, o afegão médio ali, ele não lembra mais o real perigo da inflação, fora aí os últimos anos aí que teve uma inflação mais forte nessas moedas por conta da pandemia. E fora isso, nos últimos anos, né, esses países tiveram uma inflação muito irrelevante, então não precisava buscar alternativas de proteger o seu dinheiro, né? Inclusive a população altamente bancarizada, né, que propicia criação de negócios e tudo mais, e proteção. E então, como a população desses países não se lembra desse efeito perverso que é a inflação, né, e de ter seu poder de compra destruído até um nível de fome, eles não buscam o Bitcoin para se proteger, né. Agora, países que estão em situações de guerras, ditaduras ou simplesmente corrida bancária, né, quando isso acontece, já é tarde demais para resgatar qualquer patrimônio que você não tenha consigo mesmo em mãos ou na sua própria mente, que é o caso do Bitcoin, como a gente comentou na aula passada. Você pode ter todo o seu patrimônio na mente, né, ou pelo menos uma parte significativa dele na sua mente, para você poder sair de um país em guerra civil e conseguir sacar o seu dinheiro em outro lugar. E por isso o Bitcoin é um movimento daqueles que mais precisam do Bitcoin em suas vidas, até aqueles que menos precisam. Então é um movimento de baixo para cima, novamente. O seu patrimônio é algo importante demais para confiar apenas na mão do Estado, né? E aqui temos a nota simbólica de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, né? O que você compra com 100 trilhões de dólares do Zimbábue, né? A gente, mesma coisa o real, né? O pessoal sempre fala de milionário, e milionário em real normalmente, tem R$1 milhão, e R$1 milhão hoje, você não é milionário de verdade, cara. Você é milionário de verdade com $1 milhão, que já é hoje 6 milhões de reais, né? 6 vezes mais. E as pessoas ainda tratam aquele mesmo 1 milhão como se fosse o símbolo da independência financeira total, porque você já é milionário. Você é milionário em real. Você tem menos de $200 mil praticamente, hoje com R$1 milhão. E a população continua com aquela memória de 1995. Então, o brasileiro, né, hoje, ainda mais com um governo que está gastando muito, né, está se percebendo cada vez mais com problemas de inflação. Hoje, felizmente, qualquer um consegue abrir uma conta bancária até em dólar no Brasil, porque está muito mais fácil. Tem muitos aplicativos, né, por exemplo, a Wise, ou até algumas corretoras, enfim, que já conseguem comprar dólar. É muito mais fácil para a população mediana. Então, isso também tira a força do governo, de certo modo, mas também você pode simplesmente comprar o Bitcoin, você está com seu dinheiro a nível internacional, né? E também, né, ocorre a corrida contrária. Enquanto países estão proibindo, tem países que estão adotando o Bitcoin. E é o caso principal, né, o principal caso de sucesso é o caso de El Salvador, que era um país extremamente pobre, atrasado, com muita violência, muitos problemas, e graças a mudanças estruturais e junto à adição do Bitcoin como uma moeda corrente em sua economia,
toda a sua população tem visto um nível de prosperidade, né? Então a gente pode ver que um taxista em El Salvador ficou rico com Bitcoin, né? Em 3 anos de Bitcoin em El Salvador, o que mudou? Né? El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal e desde então já tem um lucro, né, das suas reservas que estão em Bitcoin em mais de 60%. Isso aqui foi no começo de 2024. 60% de lucro no começo de 2024. Aqui eu trouxe a notícia atualizada porque essa semana o Bitcoin bateu $90 mil, ou seja, ultrapassou aí a marca que estava no começo do ano de 65 mil mais ou menos. Então agora o Tesouro de El Salvador cresceu mais $500 milhões com a alta da criptomoeda. El Salvador e Butão veem as participações de Bitcoin aumentarem em meio à alta do mercado. Ou seja, Butão também aí tem reservas em Bitcoin já. E o lucro que estava em 31 milhões aqui, agora já está em 131 milhões. Então você tem uma teoria dos jogos rolando aí para que países que estão proibindo afastem as pessoas que conseguiram acumular algum Bitcoin e os países que estão permitindo, liberando esse Bitcoin, estão se beneficiando, né? Aqui na Europa acontece um efeito parecido, tem países que são extremamente ariscos a criptomoedas, né? Ainda que tenham a liberdade de você possuir o criptoativo, tem países aí falando em ganhos de capital não realizado, ou, por exemplo, taxação especial em cripto, que é o caso da Itália, que está querendo aumentar aí para 40% o imposto em cripto, enquanto se você se mudar para a Alemanha, para Malta ou para Portugal, você consegue vender suas criptomoedas com 0 imposto de renda. Então, você acaba tendo uma disputa interna entre países que vão afastar as pessoas que gostam de Bitcoin e os países que vão atrair as pessoas que têm seu patrimônio em Bitcoin, né? E que acaba dando uma teoria dos jogos aí, fazendo com que os países que negarem o Bitcoin vão se tornar mais pobres inevitavelmente. Outra coisa que você pode fazer com o seu Bitcoin já é permutas de casas, de real estate, né, imóveis. Você pode ver aqui nas notícias, então, né, comprar casas com Bitcoin vira tendência na Espanha. Em 2022, negociados 13 imóveis com criptomoedas em Portugal também. Ali também uma notícia de como comprar imóveis nas Ilhas Caimã com cripto. E por aí vai, cada vez mais outros países vão estar aderindo a modalidade de permuta, né? Como o Bitcoin é um patrimônio, é uma commodity, você pode permutar por outra commodity, né? Que é um imóvel no caso. E nesse caso também não tem imposto de renda bem definido, digamos assim, porque você não transformou o seu Bitcoin em euros, em dólar, em real, né? O cálculo acaba sendo um pouco diferente, acaba sendo benéfico para quem tem a criptomoeda. E por fim, né, temos a situação de herança, né, que esse é um néctar doce da blindagem patrimonial, né, porque hoje também, principalmente no Brasil, se fala muito de imposto sobre herança, que querem aumentar ainda mais, né, então tipo, é literalmente imposto sobre a morte da pessoa, né, a pessoa acumulou patrimônio a vida inteira, quando ela morre vai deixar alguma coisa para os filhos, o governo ainda quer morder mais um pouco. E se você tiver a sua herança em Bitcoin, você pode ter essas 12 palavras numa seed metálica, como eu falei anteriormente, e cada pessoa que vai receber a sua herança tiver uma frase que adiciona naquela seed e consegue sacar os fundos, né? Obviamente você tem que preparar esse ambiente antes, mas é possível então você transferir a sua riqueza sem nenhum imposto, porque você vai estar doando seus bitcoins para alguém. Nisso também eu acabo defendendo que não criptografe a sua seed, use o sistema de frases, porque senão você corre o risco do seu herdeiro não conseguir descriptografar a sua seed, né? E daí, claro, isso é um setup complexo, pode-se ter no futuro algumas consultorias especializadas em herança com criptomoeda, provavelmente vai ter, né? Porque tem toda essa delicadeza aí de você transferir o seu dinheiro para alguém, né, no pós-morte. Então você poderia deixar frases em testamento ou ainda num e-mail pós-morte, né? Então estude sobre essas coisas também antes de fazer. Tem algum consultor, alguma coisa assim te ajudando, talvez seja interessante buscar, dependendo da quantidade de Bitcoin que é, né? Se for merreca, com certeza não vale a pena. Agora, se você tiver milhões aí em Bitcoin, que a gente espera até a sua velhice, então realmente vai ser necessário buscar uma estratégia de sucessão patrimonial interessante, né? Outra coisa também
é você adiantar a herança e depois, se o herdeiro torrar, paciência, né? Então, só para resumir essa parte da herança novamente, né? Eu penso nesse sentido de você ter uma placa de metal com as suas seeds e você ter palavras extras, né? Palavras secretas nas frases secretas para distribuir entre as pessoas no seu testamento, alguma coisa nesse sentido, que aí sim você conseguiu fazer a transferência de forma segura após sua morte. E bom, com isso a gente termina o módulo 2 e vamos dar início na próxima aula ao módulo 3, que a gente vai estar realmente falando de aposentadoria com Bitcoin agora. Agora a gente vai realmente para a parte mais interessante, que vai ser entender o que é aposentadoria aos olhos do governo e aos da nossa vida prática. E então espero vocês no módulo 3 da próxima aula. Um abraço e até mais. Valeu!